TV Cidade. A TV feita para ti, do teu jeito. Com a tua cara, as imagens da tua terra na tua tela. E nós temos hoje aqui, para o nosso papo cultural, uma pessoa muito especial. Primeiro, porque é uma colega, uma amiga, que eu conheço há muito tempo. E muito especial porque é uma pessoa extremamente dedicada à literatura. E aí já ganhou meu respeito. Roberta Flores Pedroso, professora, especialista em literatura afro-brasileira, mestra, doutora. Olha o peso que eu tô carregando aqui do meu lado hoje. Tem uma doutora do meu lado. Com publicações de livros. E é com essa pessoa especial que a gente vai conversar hoje um pouquinho. Vamos trocar umas ideias aqui, uns papos. Roberta, obrigada por estar aqui comigo hoje, conversando, falando. Quero falar contigo da tua trajetória na literatura, na cultura, né? E a gente vai falar muito dessa literatura afro, né, brasileira, que eu acho que é o nosso insight, assim, né? O teu insight também em toda a tua carreira. Muito bem. Boa tarde. Para mim é um prazer estar conversando contigo, Inês, né? Estar com o Flávio aqui. Nesse projeto da nossa TV Cidade espetacular, né? Uma inovação para todos nós camaquenses. Estou muito honrada e também por poder compartilhar um pouco da minha história, que eu acho que já está compartilhada com a metade de Camaquã, porque eu estou com 31 anos de magistério, né? E eu sempre digo que foi a minha primeira, segunda e terceira opção. O que me faz reviver, o que me torna viva, né? E para mim sempre trabalhar no magistério não tem como tu não trabalhar com a leitura e com a escrita. E foi essas duas formas que eu encontrei de agora, tempos depois, poder fazer algumas publicações, escrever para alguns jornais, né? E poder compartilhar tudo que eu aprendi no decorrer da minha história de professora, poder compartilhar com os demais. Eu gosto muito de um pensamento do Paulo Freire, que teve comigo desde que eu comecei magistério, que o conhecimento ele só é válido no momento que tu compartilha, né? Quando tu compartilha, tu também absorve o conhecimento do outro, tu constrói conhecimento. E aquela utopia de tentar transformar situações que foram ditas para muitos de nós como verdade. E a partir disso que eu comecei a trabalhar a literatura de autoria negra, escrita, e eu foquei muito pela pesquisa, pela autoria do século XVIII e XIX, porque essa literatura ela deu um boom agora, né? Todo mundo fala e lê bastante, né? É uma literatura que hoje, aos poucos, está chegando nas prateleiras das livrarias, né? Nos pequenos e grandes centros. Hoje a gente ouve falar na Conceição Evaristo, a gente ouve falar na Djamila, a gente ouve falar na Miriam Ribeiro, em tantas escritoras, né? De agora, desse momento, mas para elas chegarem até aqui, né, até este momento, que também não foi fácil essa caminhada para elas, e ainda não é, se teve os precursores, né, que é uma história contada lá no século XVIII e que não chegou para nós, né, de uma forma lúdica, de uma forma séria. A gente começa toda essa história de autoria do negro no século XVIII com Domingos Calda Barbosa. O Brasil ainda era capitania, nós não tínhamos ainda um país com nome de Brasil. Mas o que a gente aprende na história? Que quando se fala na figura
na figura do escravizado, né? Porque o negro não nasceu escravo, ele foi escravizado. Quando a gente trabalha, tu sempre imagina aquilo que te disseram. Ele é açoitado, ou ele trabalhando nas lavouras de café, ou a mulher negra na cozinha. E quando se comemora... Não podia aparecer, né, Roberta? Os que não estavam sendo açoitados, que faziam e tinham uma história, não podiam aparecer. Ah, verdade. Por isso que eles foram, né? Foram sendo colocados para baixo do tapete. Ainda... A gente sabe que algumas coisas ainda se repetem, mas eu, na minha condição de professora, de trabalhar com conhecimento, eu tenho a obrigação de mostrar para os meus alunos, de compartilhar que houve uma outra história. Que no dia 20 de novembro, que é instituída, as pessoas ainda questionam porque o dia 20 de novembro, né? Quando a gente fala na figura do negro no país... A primeira coisa que pensa, é a capoeira, é o vocabulário, é o turbante, sempre adereço. Não, ele tinha cérebro, ele era um intelectual. Exatamente. O primeiro editor que nós tivemos, a primeira editora que a gente teve no Brasil foi construída por um senhor negro chamado... me esqueci agora o nome dele. Foi o que deu... primeiro emprego para o Machado de Paula Brito, que deu o primeiro emprego para o Machado de Assis. Que era um embranquecido. Foi embranquecido. Pela literatura, pela sociedade. Pela sociedade. E a gente entende por que fizeram isso. Claro. A leitura e a escrita nunca foram... A leitura e a escrita não foram um instrumento a ser compartilhado com toda a população, principalmente com a população negra. Esses instrumentos eram de... muito próximo do homem letrado, sim, do homem branco, né? Da figura masculina, do homem e da igreja. Aos pouquinhos foi compartilhado, né, com a mulher. E aí tu imagina com uma população que foi escravizada no Brasil. Mas isso não impede que a gente mostre na escola que a contribuição do negro também teve a sua contribuição de intelectual. Sim. Então, dentro disso mesmo que tu estás falando, tu falou lá no início da questão de que vem de lá, e aí, que tu disse que é conhecida também, tem aí a mesma questão, porque tu sempre foi muito conhecida como professora, mas a questão da literatura, da pesquisadora, desta Roberta, que hoje aflora com todo... né, que a mídia corre atrás, que ganha prêmios, etc. Isso não vem da história da Roberta lá de trás. A Roberta vem construindo com estudo, com pesquisa, né, dentro de uma linha, de um pensamento. E aqui eu queria te colocar, tu até me questiona se eu estiver errado, mas o fato de não existir esta... literatura afro-brasileira pujante, provavelmente tu teve muita dificuldade para encontrar material de pesquisa. Sim. Porque não existe, ou foi escondida, ou foi queimada, não sei. Até para isso tu deve ter tido dificuldade. Então, chegar hoje nesse estágio em que tu conseguiu de ter essa literatura escrita, que tu pode hoje dar cursos, palestras e tal, foi muito difícil para ti. Sim. Eu tenho certeza absoluta que foi bem... Não foi assim. Né? De repente, a Roberta, é isso. Não. Foi bem... A gente sabe que isso é uma construção de anos, né, a Roberta? Disseste, é certo. Então, assim, vamos falar dessa construção da Roberta Faz muito tempo, assim, que eu venho trabalhando, que eu venho pesquisando. Olha, eu até me perdi no tempo, eu acho que é 2003, 2006, algo assim, que eu comecei... Porque eu comecei na minha graduação no curso de letras, que aquele TCC que a gente precisava apresentar, e eu disse assim, eu estou aqui trabalhando... Trabalhei para pagar meus estudos, era difícil, eu estudava fora, eu não vou fazer qualquer trabalho, eu preciso fazer algo que dê uma contribuição
para a escola, para os meus colegas. E sempre me chamou muito a atenção, quando eu lia, a questão do personagem negro. Ele não tinha protagonismo na literatura, e eu, como também trabalhei muito tempo com a educação infantil, também nós não tínhamos um personagem negro para que a criança que estivesse ali se identificasse, né? Era sempre a mesma história. E, enfim, acho que foi uma iluminação que me deu. Eu decidi fazer o meu TCC com uma obra que não estivesse no horizonte, assim, da faculdade na época. Aí eu comecei a trabalhar Quarto de Despejo, da Carolina Maria de Jesus. Foi ali onde tudo começou. E, a partir dali, eu comecei a fazer mais pesquisas. Depois, eles fizeram um curta-metragem da Carolina, que ganhou prêmio em Gramado. Eu tive a possibilidade de conversar com o diretor, mas tudo isso foi obra do acaso, essas coisas que eu estou comentando. E comecei a me dar conta que eu precisava fazer alguma coisa para modificar o currículo escolar. Precisava, porque eu fui uma criança, né? Não deixei de ser preta, eu continuo preta, fui uma criança preta no meio dos brancos, uma professora geralmente solo em vários locais, né? Então, sim, eu não queria mais ser sozinha, e não quero. Então, a minha pesquisa e esse prêmio que eu ganhei, que até hoje eu fico pensando assim na grandiosidade dele, foi justamente porque eu me entreguei para esse trabalho, para ir nas escolas, para ir nas periferias, para, né, trabalhar. Eu sempre tive uma boa receptividade, tanto de quem estava me ouvindo quanto dos alunos. Nunca tive problema nenhum, assim, de estranhamento, né? Porque é uma literatura que mexe com toda uma estrutura social de muitos anos, né? Desconstrói, né? Precisa ir desconstruindo, ela desconstrói. E aí, depois da Carolina, eu fui para uma especialização, e lá eu comecei a trabalhar. E disse, vou pegar algo também que eu me identifique, que tenha algo a ver comigo. Comecei a trabalhar o teatro negro na especialização do Abdias do Nascimento, e ali eu mergulhei e fui, né? Aí, com o estupim foi no mestrado, quando eu fiz a Úrsula. A Úrsula. No mestrado é que tu começa. Descobri a Úrsula. A Úrsula da aí Maria no mestrado, Firmino. No mestrado eu descubro a Úrsula, o Paula Brito, a Alta de Souza. Me aprofundo um pouco mais no Domingos Calda Barbosa. Aí vem a publicação. Vem no mestrado que vem a publicação dos comentários da... Aí a revisão crítica da Maria Firmino. Aí o meu trabalho... É a tua primeira publicação maior, fora os artigos? Sim, aí tem o livro que é da minha dissertação, que se chama Pão, Texto e Água, Literatura Quando Negra, que é um livro de crítica literária. Tá, mas sai tudo no mesmo ano. Não, na mesma época. É tudo na mesma época. Porque foi assim... meio que causou um caos, sabe? Porque apareceu muita gente que ninguém conhecia. Mas eu tive muita ajuda de professores de outras universidades, né? De Minas Gerais, de Santa Catarina, do Rio de Janeiro. São pessoas que eu tenho uma rede até hoje, né? São professores negros também, que fazem pesquisas nos seus estados, e que aí a gente foi trocando ideias. E, nesse meio tempo, eu mudei meu projeto e disse, não, mas tem alguma coisa que está faltando aqui. Fazer um estudo maior, aonde nesse livro Pão, Texto e Água, que já está em edição, não tem mais edição, né? Vai ser... é um livro bem bom, muito didático, né? Eu só sei escrever para que as pessoas leiam, né, do cidadão comum, leitor comum, como eu sou também. Aí eu mostro ali como é que essa literatura de autoria negra se forma no Brasil e por que ela só vai ser reconhecida em 1970. Aí eu faço toda uma pesquisa desde o momento que o cidadão, que não era cidadão, que o negro
busca condições de poder frequentar os bancos escolares. E aí, nesse caldeirão todo, eu encontro a Maria Firmina dos Reis, que é o que me surpreende, a nossa primeira romancista mulher, negra e professora. Maranhense. Né? E maranhense. Nordestina. Nossa Senhora. É verdade. Então, ela Quantos tinha... contras, né? Tudo contra ela. E uma coisa muito interessante, que ela era professora e ela tirou primeiro lugar num concurso que fizeram aleatoriamente lá em Guimarães, numa cidadezinha do Maranhão, e ela tira primeiro lugar. E aí, é claro que tem todo um contexto, a história da Maria Firmina, ela é filha de uma escravizada forra, algumas pessoas da família, tem todo um contexto lá que ajudaram ela a estudar, ela tem uma bagagem de conhecimento esplêndida, né? Quem se aprofunda na literatura, que lê a obra de Úrsula, a gente vê fragmentos de livros que fizeram sucesso na França, que estavam no Brasil, né? Fragmentos de livros que estavam fazendo sucesso na Inglaterra, que estavam sendo traduzidos no Brasil. Então, ela teve muito contato com a literatura estrangeira também, né? Até porque não tinha brasileira para ela. Não tinha, mas tinha o Machado não estava escrevendo ainda, mas aqueles irmãos Álvares de Azevedo, um é do teatro, outro da poesia, eram da mesma terra, já estavam produzindo alguma coisa. O Luiz Gama já escrevia no Rio de Janeiro, né? Coisinhas parcas ainda existia, né? E tinha os grandes escritores, né, do nosso cânone, que escreveu Moreninha, existia José de Alencar, enfim, tinha todas essas pessoas ao redor, né, da Maria Firmina. E aí nasce tudo isso. Então, o Pão, Texto e Água que vai para os top 5 da literatura gaúcha? Também me surpreendeu. Eu achei que era a Maria Firmina. Não, os então top 5 é o trabalho da pesquisa do mestrado, que agora tem convite de uma editora, né, para refazer algumas coisinhas ali no livro e reeditá-lo. Mas isso requer tempo também, e eu trabalho bastante, então eu estou me organizando para... E é nesse mesmo momento em que tu vai ser patrona da Feira do Livro de Camaquã. Da 40ª foi um momento lindo. Eu não posso nem... Eu chorei tanto daquela feira, porque foi tão bonito, né? Foi muito bonito, porque a gente ser reconhecido pela cidade da gente, eu penso assim que não tem presente maior do que esse, né? E eu sou daqui, eu tentei morar em Porto Alegre, não me adaptei, eu gosto de morar num lugar onde eu saia, eu abraço as pessoas, eu pergunto como estão as pessoas, né? Eu quero saber se está tudo tranquilo, se precisam de mim. Eu sou assim, sempre fui, né? Acho que é uma característica de qualquer professor, essa amorosidade que a gente tem. E quando me chamaram, me convidaram para ser patrona da feira, nossa, foi muito lindo, porque eu tive colegas de magistério que saíram das suas cidades, claro, Porto Alegre logo ali, mas vieram me abraçar. Então, aquilo ali foi uma prova de que é coisa boa a gente ser abraçada, né? É coisa boa a gente ser reconhecida, as pessoas quererem ler o trabalho da gente, né? E, geralmente, quando se fala na literatura afro-brasileira, né, a literatura de autoria negra ou a literatura negra, né, algumas pessoas, os grandes intelectuais até hoje, ainda têm uma certa resistência, né? Sim. É como se a gente fosse tirar o lugar deles. Ninguém vai tirar o lugar de ninguém. A gente só está colocando na estante aquilo que, durante um bom tempo, não foi estudado, não foi visto, né? Na realidade, né, Roberta, o problema estrutural. Continua sendo uma mulher negra. É verdade. Né? Falando de literatura negra. Então, assim, é claro que eu acho que se progrediu muito. Né? Muito. Mas tá longe ainda. Ainda precisa de mais Robertas ainda. Uma só não é suficiente ainda. Mas tem, assim... tem bastante. Às vezes eu já fiz trabalho assim com as gurias, com as minhas colegas
que eu já estou aposentada do município, mas às vezes me chamam, eu vejo assim um interesse muito grande, Sim. sabe, das colegas quererem estudar, de quererem indicação de leitura, elas acham, me mostram, a gente troca, porque isso vai fazer com que se tenha uma sociedade um pouco melhor. E eu penso muito, né? E eu penso muito nas crianças, porque eu também vivenciei situações silenciadas, situações que me deixaram várias marcas, né? Mas cada um reage de alguma forma, de formas diferentes. Eu peguei todas essas feridinhas que eu tenho e transformei num livro, transformei na minha pesquisa, eu fui em busca... Mas eu não quero que as crianças passem por isso, eu quero que as crianças se enxerguem na literatura, que elas vejam assim... Que elas tenham, exatamente, que elas tenham referência, né? Que elas não se sintam constrangidas, que ninguém faça, mas as deixe constrangidas também. E todo esse trabalho não é para botar em quadro, é para compartilhar com a escola, com a educação. Me diz uma coisa, tu esteve, eu não sei, não tenho essa informação, num encontro de literatura latino-americana? Sim. Afro. Em Cartagena? Cartagena. Isso foi recente? Não, isso foi em 2018. É recente. A gente está em 2025. É que quando tem a função da pandemia, parece que a gente tem um corte, assim, né? Exatamente. A gente meio que se perde no tempo, né? Em Cartagena e depois um outro que foi um conto internacional. Esqueci o nome. Estou com a memória assim. Mas nos dois eu apresentei o meu projeto parte do projeto de doutorado. Eu ainda não estava no doutorado quando eu fui apresentar. Foi a convite da professora Lilian Ramos, que já esteve em Camaquã, que é uma professora que trabalha com a literatura afro-latina, né? Hoje ela é uma referência aqui no Rio Grande do Sul e fora também. Foi a convite dela, aonde eu faço um recorte entre o romance da Maria Firmina, que é de 1859, e um romance da Carolina Maria de Jesus, que não tem mais edição, teve uma em 1963, né, que se chama Pedaços da Fome. Aí eu tento mostrar nesse trabalho como é que essas duas mulheres negras, né, de origem humilde, qual é a noção que elas têm de romance nesse aspecto. Como é que elas constroem isso? A partir das literaturas que cercam a vida das duas, com uma distância de 100 anos. Né? É uma coisa meio complicadinha, mas a gente chega, geralmente, no ponto comum entre as duas. E uma coisa interessante nesse, que depois quando a Firmina lança o livro em 1860, no Maranhão, tem uma certa repercussão, depois ela morre, né? O livro desaparece, o livro vai ser encontrado em 70 por um pesquisador, 1970, e aí ele começa a fazer um trabalho, aí lá em 2002, se não me engano, ou 2003, que ela começa a vir aparecer nos anais das literaturas, mas principalmente nas universidades. Até Quarto de Despejo, que é o nosso best-seller da Carolina Maria de Jesus, dá mais de 100 anos, sim, não teve nenhum livro. Então, é essa distância, né? Aí eu trabalho com Pedaços da Fome, que é a minha tese de doutorado, e a obra Úrsula, como é que as duas constroem esse conceito de romance, que é uma categoria, né, extremamente burguesa para aquele momento, aonde nós tínhamos apenas escritores brancos, né? E uma e outra mulher. Então, eu fiz essa viagem toda contigo, te trazendo para cá, para o momento atual, porque eu vi uma entrevista tua sobre o prêmio, né? O Açorianos, que tu comentou alguma coisa assim, pois é, eu levei um susto, eu não sei porquê, mas tipo assim, quase que não reconhecendo aquele momento. Então, eu fiz questão de fazer essa trajetória para te mostrar, agora sou eu que vou te colocar a resposta, para te colocar na tua história, para te ver o quanto, né, tu és merecedora deste prêmio
E por que tu foste escolhido? Foi por tudo isso que tu acabou de dizer, por toda essa... Tu foste, no momento em que começou a aflorar as tuas pesquisas e as tuas publicações, e aí passaram a conhecer a Roberta, e aí o que eu te falei, né? A Roberta não só professora, mas a Roberta pesquisadora, a Roberta palestrante, a Roberta escritora, né? Que foi fazer cursos e dar palestra fora do país, e ficou com o livro entre os top 5 da literatura do Rio Grande do Sul. Justo. O prêmio foi a consequência do merecimento da tua trajetória. Obrigada, No Inês. momento que ela borbulhou e não teve como ninguém mais fugir. Tá ali, tá vertendo, tá ali, essa é a pessoa. E aí tu és premiada com o Açorianos de Literatura, né? Que eu diria que é a maior premiação, digamos assim, Jabuti pro Brasil, Açorianos pro Rio Grande do Sul. Sim, top. sim. E tu foste agraciada com este prêmio, muito merecedor. E agora tu só tem que me dizer, primeiro, qual é a importância para a literatura afro dessa premiação? E para ti, óbvio. Agora é a hora. Eu ainda não consigo. Eu não sei se... eu sou assim. Eu penso que sempre quando tu vai... Eu aprendi uma coisa com um professor de 80 anos, professor da Canal, né? Que é um grande escritor também. Tu também conhece. É um gênio. E ele é muito sisudo, ele é muito correto, E um dia ele fez um comentário assim comigo: não, minha filha, eu faço tal coisa e não cobro nada porque eu estudei numa universidade federal, eu tenho 4 filhos formados numa universidade federal, então tenho que dar minha contribuição para o Estado. Eu achei aquilo de uma grandeza tão impactante, sabe? Que eu tive tudo isso que eu fiz também dentro da Universidade Federal. E eu tive a sorte de ficar lá por não sei quantos anos, já estou com vontade de voltar, né? E fazer um PhD agora. E aí eu estava sempre metida, assim, né? Tem que fazer tal coisa, eu vou fazer, tem que pesquisar, eu vou pesquisar, eu achei tal coisa, isso aqui dá para acrescentar. Ali vamos apresentar nas escolas, nas periferias, que são bem pesadas lá em Porto Alegre. Então, eu acho que quando tu faz o teu trabalho para contribuir, porque eu já era professora, eu tinha o meu salário, né? Eu estava estudando, não tive bolsa nem nada, mas eu não tinha grandes gastos na URGS que não fosse com livro, que é a única coisa que eu compro, assim, de monte, né? E quando tu vai fazendo as coisas para colaborar, para mudar, porque a minha sede era de mudança. A gente vai construindo e não se dá por conta onde a gente pode chegar. Nem sei se eu cheguei em algum lugar, né? Mas o prêmio Açorianos, para mim, quando me mandaram, eu vou dizer a mesma coisa. Tá, que legal. Que joia, lembraram de mim. Eu pensei, né? Assim, porque eu também fiz muitos trabalhos, assim, que deu mídia lá em Porto Alegre, nas escolas, né, nas feiras do livro, publiquei. E eu lembro que quando a gente lançou o livro da Firmina, que tem os comentários críticos, o editor disse assim: guria, como é que tu conseguiu isso? Era fila. E aí, era fila de camaquense em Porto Alegre. Então, isso teve uma força, isso me motivou muito. Pessoas que há muito tempo eu não via estavam na fila porque lembravam, né? Eu me lembro que quem foi na entrevista, na sessão de autógrafos foi me esqueci o nome dela, aquela senhora que já faleceu, esposa do Barbosa Lessa. Dona Nilza. Dona Nilza nem sabia quem eu era, mas ela viu que era alguém de Camaquã. E aí, assim, minhas ex-colegas que moram em Porto Alegre, alguns professores que foram meus aqui em Camaquã que moram em Porto Alegre. E aí, a gente, quando tu vai celebrando com as pessoas, que aí tu não te dá conta, sabe? Sim. Aí, quando eu recebi aquele troféu, e que foi muito engraçado, porque o meu orientador também recebeu junto comigo, só que o meu orientador tem 50 anos de literatura na frente, né? E
foi muito emocionante, assim, muito mesmo. Mas é um prêmio assim que meio coletivo, sabe? Mas é um reconhecimento de uma trajetória. Claro, né, claro. Eu fico, imagina, eu não estou menosprezando, eu adoro lembrar da cena. Foi linda a entrega do prêmio, foi linda mesmo. Mas eu acho que tudo isso foi de um trabalho que às vezes eu fico parada pensando assim no quanto que eu trabalhei até esse momento, né? No quanto que eu compartilhei, no quanto que eu dividi, no quanto que eu recebi das pessoas também. E trabalhar para poder entregar material para a escola é o que eu gosto de fazer. E uma outra importância que não sei se tu já te deste conta, que este prêmio no teu currículo, ele vai abrir novas portas para ti poder espalhar mais ainda todo esse estudo, toda essa literatura que tu já tá entregando, entendeu? E ele tem esse poder, né? Ele tem um poder no teu currículo de abrir muito mais portas. É verdade, eu fiquei muito feliz. Me diz uma coisa, se alguém quiser ler teus livros e tal, tem como adquirir? É só pela aqui na livraria daqui não tem, só na Amazon. Tem na Amazon. O último livro que eu tive a honra de trabalhar com a Zilá Bern, que essa é uma grande precursora da poesia africana né, dos africanos de língua francesa, a professora Zilá Bern me convidou para trabalhar como coordenadora da última coleção que saiu sobre a poesia afro-brasileira no Brasil. É só livro de poesia. Então, eu faço toda a abertura das poesias da Maria Firmina, de outros escritores daquele momento, do Luiz Gama. Entrevisto 2 escritores negros. É só a poesia negra do país, de 2012 até 2022. Tu conhece a Lilian Rocha? Poeta? Sim, minha amiga, ela tem inclusive. Um trabalho, sim, da academia, da academia. Ela tem um trabalho fantástico, eu conheço. Da poesia, da literatura. E ela tem livros de literatura infantil que são de muita qualidade. Ela é fantástica. Agora, quando tu tiver com ela, eu sou amiga da Inês também. Sim. Roberta, eu ficava aqui contigo, né, falando de história, porque isso é história do Brasil, né? Verdade. A tarde toda. Mas a gente não pode, né? Mas pode me chamar em outro momento. A gente tem que... Eu agora vou começar, em primeira mão, eu estou dizendo para vocês aqui, eu vou começar com a pesquisa do Paula Brito. Né? Porque nós temos no Brasil, a gente tem só 2 livros editados. Apenas. Só 2, não tem mais nenhum. Né? A gente encontra, talvez, uma pesquisa ou outra, mas nenhuma obra, assim... que fale mesmo da história deles. Nós só temos 2 livros. Que interessante. E aí é aquilo que eu te falei antes, né? Não existe essa literatura para te pesquisar. E a universidade também, ela precisa crescer aos poucos, né? E saber que ela não é um castelo de marfim. Ela tem que abrir portas para estudar outras coisas, né? Que nós temos muita história para contar aqui nesse país. Muita história. Muita história que está escondida. E aí, né? Os porões. Então, eu acho que as pessoas às vezes têm que se dispor assim a fazer pesquisas, né? A buscar novos conhecimentos e mostrar situações. Vou só citar um exemplo aqui rapidinho, né? Quando a que a gente estuda sempre na escola, o Castro Alves está no livrinho aquele da Maria Firmina, no livro. Quando o Castro Alves escreve Navio Negreiro, né, que ele fala, né, nos negros que são sequestrados da África, no Tumbeiro, e aí tem o Condor lá de cima que vai narrando em terceira pessoa toda aquela trajetória. Isso é em 1890 que ele escreve. A Maria Firmina escreve em 1860 aquilo que ninguém fez. 30 anos antes. Que ninguém fez na literatura e que vai acontecer. Sim, que está começando a acontecer quando ela, num capítulo chamado Mãe Susana, que é uma senhora que foi retirada do espaço dela em África e trazem ela para o Brasil.
E que aí ela fala para o gurizinho, que é um filho de um escravo que nasce no Brasil, portanto, um afro-brasileiro, diz para ele assim: tu não confunda liberdade com alforria. Porque liberdade tu não tem aqui. Alforria era o que eu tinha, a liberdade era o que eu tinha no meu continente. E aí ela faz todo um percurso em primeira pessoa, ela contando a história da vinda dos escravizados, né, dos negros sequestrados de vários países da África, no navio tumbeiro. Aí ela que faz a primeira narrativa que tem no Brasil, é feita pela Maria Firmina. E em primeira pessoa. É uma coisa impressionante, assim, é um capítulo que qualquer um que leia se arrepia. Sim, até porque Castro Alves não poderia ter feito na primeira pessoa, né? Fez na terceira, né? Porque não, e ela sim. E porque também não se teve nunca na história a possibilidade de dar a voz, né, claro, para o personagem negro. Sempre tinha que ter um narrador para falar por ele, né? Ele. Não podia nem falar, se fossem mudos. Minha querida, foi um prazer imenso estar aqui batendo esse papo contigo, aprendendo contigo um pouco mais. Estamos à tua disposição. Gostei muito de vir aqui. A Rádio Cidade, a TV Cidade, para quando tu quiser vir aqui conversar, trazer lançamentos para nós, trazer eventos que tu vai participar, se tu quiser, nós estamos à tua disposição. Eu que agradeço, então, para vocês. Você quer colocar mais? Eu quero só agradecer, assim, a possibilidade de estar na TV Cidade, né? Estou muito feliz, assim, de ter sido convidada e que todos assistam, né? Esse canal que é nosso, aqui da nossa cidade, que a gente possa apoiar, né? Esse veículo de comunicação que nós temos, e agradecer a possibilidade de compartilhar. Eu sempre gosto de falar nessa literatura, né, que chegue até as pessoas, que vá chegando, que acho que cada um dá a sua. Eu estou dando a minha contribuição por enquanto, né? A gente pensou, Roberta, neste programa, tanto que o nome dele é Papo Cultural, justamente de trazer para nossa cidade e até para nossa região essas conversas, entende? De música, de literatura, sim, de histórias. A gente tem trazido, assim, muitas histórias aqui. E é isso que a gente quer continuar fazendo. Parabéns. Então, eu te agradeço muito. Eu que agradeço o convite. Achei muito legal, assim, essa pauta de vocês cultural. Cultura nunca é demais, né? Então era isso, gente. Obrigada. Esse foi o nosso Papo Cultural de hoje com Roberta Flores Pedroso, essa nossa doutora hoje. Mas ela é professora, viu? Ela gosta disso, ela é professora. Tchau. Obrigada.